Olá, professor Gustavo aqui. Nesta videoaula, vamos estudar sobre interação gênica do tipo não epistática. No sumário, você pode observar, vou falar a definição de interação gênica nos seus dois principais grupos que vamos analisar, não epistática e epistática. Nesta videoaula, vou me deter à não epistática. Qual a definição de interação gênica? Eu sempre coloco em vermelho termos, palavras-chave para lhe ajudar a fazer a conexão entre o tópico e as informações mais importantes que você precisa para relembrá-lo. Então, a interação gênica serão aqueles casos em que dois ou mais genes, pares de alelos, vão agir conjuntamente na determinação de uma característica. Um exemplo muito claro que vão aparecer nos livros e provas é a questão da pigmentação dos olhos da mosca das frutas, a Drosophila melanogaster. Então, a pigmentação do olho dela não é naquela herança que nós conhecemos, azão-azinho, que na primeira lei aparece bastante. Né? Essa característica, cor dos olhos, pigmentação dos olhos, na mosca das frutas, ocorre com interação de cerca de 100 genes. Então, você tem 100 pares de alelos interagindo para esta característica. Ok? Então, você pode observar nesta imagem um cariótipo humano, ele é colorido artificialmente. Vou relembrar o que é o cariótipo, é uma foto de todos os cromossomos que você apresenta, o seu genoma, o seu conjunto de informações no DNA. Então, cada faixa colorida dessa vai corresponder a uma região do cromossomo, onde existem milhares, milhões de genes. Cada cromossomo apresenta uma versão desse gene, que é o alelo dominante, alelo recessivo, como você tem estudado até agora. Você também viu na polialelia que existem versões desses alelos, então a genética ela vai se demonstrando ser muito mais complexa. Mas pedagogicamente nós estudamos a versão azão, né, em um desses cromossomos homólogos. Você pode verificar no par 1. Então você tem à sua esquerda um cromossomo e à direita o cromossomo irmão, o cromossomo homólogo, por isso que eles fazem um par. Em um cromossomo você vai encontrar uma versão do gene, nós vamos chamar o azão, e na outra versão pode ser um azão, pode ser um azinho, pode ser o A1, o A2. Né? Os genes nestes cromossomos eles vão interagir, formando esse fenômeno que é a interação gênica. Ok? Então, existem vários tipos de interação gênica. Esse é um termo bastante genérico na área das ciências, mas aqui nós vamos nos deter às interações gênicas não epistáticas e epistáticas. São os dois principais grupos, as duas principais categorias. As interações não epistáticas, os alelos de diferentes locos gênicos, eles vão interagir na determinação de um só caráter, essa é a definição de interação gênica. As proporções da segunda lei de Mendel, aquela 9 para 3 para 3 para 1, aquela proporção clássica, você vai ouvir bastante, vai ler bastante esse termo, proporção clássica da segunda lei, na interação não epistática ela vai se manter. Essa é a diferença na interação epistática. Na interação gênica epistática, os alelos de diferentes locos interagem também para conformar uma só característica. A diferença é que na interação epistática, a proporção das classes fenotípicas não será clássica. Então, a proporção 9 para 3 para 3 para 1, ela vai ser modificada. Então, você vai encontrar 9 para 7, você vai encontrar 9 para 3 para 4, você vai encontrar 14 por 3. Então, você vai 14 por 2, você vai encontrar diferentes proporções. Também vamos estudar as principais interações epistáticas. Veja nessa interação não epistática
a herança da crista de algumas galinhas e alguns galináceos. Essa herança ocorre pela interação de dois pares de alelos, que nós vamos denominar Rzão, Rzinho, e o outro par, Ezão, Ezinho, segregação independente dos gametas, tudo que nós temos estudado até então. Existem 4 classes fenotípicas para esta característica, 4 manifestações desses genótipos. Você pode ter a crista do tipo rosa, você pode visualizar à sua direita a figura a crista do tipo nós, a crista do tipo ervilha, a crista do tipo simples. Como ocorre os genótipos para estas classes fenotípicas? Você pode visualizar no quadro à sua esquerda que os genótipos para a crista nós, ele requer um par dominante de cada alelo. Então, precisa ter um Rzão, um Ezão. Se tiver um dominante de cada alelo, um alelo dominante de cada par, a manifestação, a classe fenotípica, será a crista do tipo nós. A crista rosa requer um Rzão e o outro par de alelos duplo recessivos, Ezinho, Ezinho. A crista ervilha requer pelo menos um Ezão e 2 alelos recessivos do outro par, Rzinho, Rzinho. A crista simples é o duplo recessivo, homozigoto recessivo para os dois pares, Rzão, Rzão e Ezinho, Ezinho. Aqui você pode visualizar o cruzamento de animais de diferentes fenótipos. A partir dos fenótipos, nós inferimos um possível genótipo. Na geração parental P, tanto você visualiza nas figuras, eu também fiz o quadro resumo ao lado. Você tem um galo de genótipo conhecido, a linhagem pura é a crista do tipo rosa, e a outra, a galinha, do tipo ervilha. A geração parental, com linhagens puras, sabidamente conhecidas em seus genótipos, o cruzamento delas vai gerar em F1 100% de galináceos com crista nós, que é, sabidamente, duplo heterozigoto. Deixo o quadro acima com a produção dos gametas, segregação independente dos gametas. Então, o macho produzindo o gameta Rzão, Ezinho, e a fêmea produzindo o gameta Rzinho, Ezão. Com o cruzamento dele, você terá 100% do duplo heterozigoto, a geração F1. Ok? Na geração F2, tudo isso é o mesmo procedimento que você já vem estudando na segunda lei de Mendel. A geração F2 é o cruzamento entre indivíduos da geração F1. Então, cruzamento de indivíduos de crista nós vai produzir uma frequência de 9 galináceos com crista nós. Você pode ver o resultado em F2. 3 galináceos com crista ervilha. Genótipo, um Ezão, pelo menos, e o segundo par duplo recessivo, Rzinho, Rzinho. 3 galináceos, numa proporção, com a crista rosa, Ezinho, Ezinho e pelo menos um Rzão, e um de crista simples, que é o Ezinho, Ezinho, Rzinho, Rzinho. Perceba, a proporção da segunda lei de Mendel, clássica, se mantém aqui. A segunda herança, para fechar esse raciocínio, é a coloração da plumagem dos periquitos. Então, a plumagem dos periquitos, pedagogicamente, nós estudamos com 2 pares de genes. Então, a versão dominante do alelo do primeiro par, o alelo azão, ele vai condicionar a melanina. A melanina vai dar a coloração azulada, azulado escuro. O segundo par, Bzão, Bzinho, ele vai condicionar para a cor amarela, onde
A versão dominante, o alelo Bzão, vai condicionar a produção nas penas do pigmento psitacina, que gera a cor amarela, tons amarelos. A sua versão recessiva, Bzinho, produz muito pouco a psitacina ou não o produz. Ok? Por isso ele é recessivo. Aqui você pode visualizar a disposição dos genótipos possíveis desses periquitos. Então, o periquito verde, ele vai ter tanto a produção da melanina, coloração azulada, quanto a produção de psitacina com o Bzão, produzindo o amarelado. Essa produção, tanto de melanina quanto de psitacina, dará a tonalidade esverdeada aos periquitos com esse genótipo. Então, ter pelo menos um azão e um Bzão dará o fenótipo verde. E 4 possíveis genótipos são visualizados nessa situação: azão, azão, Bzão, Bzão, azão, azão, Bzão, Bzinho, azão, azinho, Bzão, Bzinho e azão, azinho, Bzão, Bzão. Periquitos azuis apresentam o azão como gene dominante e o outro par duplo recessivo, Bzinho, Bzinho. 2 genótipos são possíveis para a manifestação da cor azulada nesses periquitos, como você pode visualizar no quadro. Periquitos amarelos apresentam azinho, azinho e pelo menos um alelo dominante do outro par, o Bzão. 2 genótipos também possíveis, azinho, azinho, Bzão, Bzão, ou azinho, azinho, Bzão, Bzinho. Por último, os periquitos brancos, eles terão deficiência na deposição ou uma deposição muito baixa em concentração nas suas penas, tanto de melanina, azinho, azinho vai ser o genótipo, quanto de psitacina, Bzinho, Bzinho, genótipo. Juntando os dois, você tem uma baixa produção de pigmentos, a coloração das penas será branca. Então, é uma interação do tipo não epistática. Se você fizer o cruzamento de raças puras de periquitos, azão, azão, Bzão, Bzão, azão e azinho, azinho, Bzinho, Bzinho, você terá algo muito parecido com o que encontramos nos galináceos, com a proporção 9 para 3 para 3 para 1, respectivamente, nesses genótipos. Bons estudos.